A gente falou bastante agora sobre os ministros e a gente lembra que tem outros políticos envolvidos. Vamos falar agora então dos senadores. São 24 senadores investigados, que vão ser investigados. A maioria pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No plenário, ninguém falou sobre o assunto e estava tendo sessão quando saiu a lista de investigados. O presidente, Eunício Oliveira, estava no comando. Ele é do PMDB do Ceará. E agora investigado por ter recebido R$2 milhões da Odebrecht, que teria atuado no Congresso para aprovação de medidas provisórias de interesse da construtora. Eunício aparece na lista com o codinome Índio. Eunício Oliveira disse que a verdade prevalecerá e que a justiça tem maturidade e firmeza para apurar e separar a verdade das mentiras e das versões alternativas. No total foram abertos inquéritos contra 24 senadores. O PMDB tem 6 investigados. Além de Eunício, outros 5 senadores. Entre eles, o presidente do PMDB, Romero Jucá de Roraima. Ele é investigado pelo recebimento de R$10 milhões por ter atuado junto ao governo para contornar dificuldades no processo que envolvia a usina hidrelétrica de Santo Antônio. E em outro inquérito, a suspeita de que ele teria recebido R$5 milhões. Para o Ministério Público, o pagamento teria sido em contrapartida à aprovação da medida provisória que cuidava de créditos no exterior que favoreciam subsidiárias da Odebrecht. Jucá teria recebido também, junto com o senador Renan Calheiros, R$4 milhões da Odebrecht para ajudar a converter medidas provisórias em lei, de interesse da construtora. Ele era chamado de Caju pelos delatores. O senador disse que sempre esteve à disposição da Justiça para prestar qualquer informação e que nas campanhas eleitorais dele sempre atuou dentro da legislação e teve todas as contas aprovadas. Além da citação ao lado de Jucá, o senador Renan Calheiros de Alagoas, atual líder do PMDB, também aparece em várias delações. 4 inquéritos contra ele foram abertos. Um pelo recebimento de R$500 mil em espécie. Segundo delatores, fato tratado em reunião no Hotel Radisson, em Alagoas, por ter atuado em favor da Odebrecht na obra do Canal do Sertão Alagoano. Renan também é investigado pelo recebimento de pelo menos R$800 mil para a campanha do filho dele ao governo de Alagoas, via doação oficial ao PMDB. Segundo o Ministério Público, um dos delatores disse que o dinheiro foi repassado pelo Grupo Odebrecht em troca da aprovação de lei favorável aos interesses da empresa, na área de energia na região Nordeste. Na época, Renan era presidente do Senado e, depois da doação, a medida provisória virou lei e o grupo compreendeu adequada a efetivação do pagamento solicitado. Renan Calheiros é o político-alvo de mais inquéritos da Lava Jato no Supremo. São 12 ao todo. O senador disse que a abertura dos inquéritos permitirá que ele conheça o teor das supostas acusações para exercer o direito de defesa e que acredita que os inquéritos serão arquivados por falta de provas. O senador Edson Lobão do Maranhão também está na lista de inquéritos abertos. Ele é o atual presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante. Ele teria recebido R$5 milhões e 500 mil para interferir junto ao governo federal para a resolução de impasse em obra da hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, de interesse da Odebrecht. Lobão era identificado como esquálido e alguns pagamentos teriam sido feitos em espécie e entregues na casa do filho do senador. O senador Edson Lobão não se pronunciou sobre a abertura de inquérito. Outros nomes do PMDB são Cátia Abreu, Eduardo Braga e Valdir Raupp. O PSDB tem 6 senadores investigados. O senador Aécio Neves, de Minas Gerais, presidente do partido, está em 5 inquéritos. Um deles para saber se ele pediu R$1 milhão e 800 mil em 2009 e mais R$5 milhões e 400 mil no ano seguinte para a campanha do aliado ao governo de Minas, o senador Antônio Anastasia. Ele também é investigado porque teria recebido dinheiro para atuar nas obras das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Segundo os delatores, o senador detinha forte influência na área energética, razão pela qual o Grupo Odebrecht concordava com expressivos repasses financeiros em seu favor. Os valores pagos em cada prestação giravam em torno de R$1 milhão a R$2 milhões. Aécio era identificado pelo apelido de Mineirinho. A construção da cidade administrativa, sede do governo de Minas, também aparece nas delações. Aécio Neves, recém-empossado para o segundo mandato de governador do estado de Minas Gerais,
teria organizado o esquema para fraudar processos licitatórios, organizando um cartel de empreiteiras para obter propinas decorrentes dos pagamentos das obras. O senador Aécio Neves disse que considera importante o fim do sigilo sobre as delações para desmascarar o que ele chama de mentiras e mostrar correção na conduta dele. O senador José Serra, de São Paulo, também está na lista dos inquéritos abertos. Um dos delatores contou que deu dinheiro para a campanha dele ao governo de São Paulo. Relata 2 pagamentos, um de 2 milhões e outro de 4 milhões de reais. Transações operadas por meio de depósito em contas correntes mantidas no exterior e indicadas pelo suposto operador do PSDB. Os delatores também citaram supostas ilegalidades na construção do Rodoanel em São Paulo, quando Serra era governador. Durante a gestão dele, a Odebrecht venceu diversas licitações. Em 2008, José Serra teria pedido diretamente ao Grupo Odebrecht o pagamento de 3 milhões de reais, a pretexto de contribuição à Prefeitura Municipal de São Paulo. Em 2009, o então presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, teria pedido o pagamento de outros 3 milhões de reais para custear campanhas majoritárias, inclusive a de Serra à presidência da República. O senador José Serra declarou que não cometeu nenhuma irregularidade e que suas campanhas foram conduzidas pelo partido, na forma da lei. Segundo ele, a abertura do inquérito pelo Supremo servirá como oportunidade de demonstrar essas afirmações e a lisura de sua conduta. O PSDB tem ainda Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima, Dalírio José Beber e Ricardo Ferraço. Do PTC, a investigação é contra o senador Fernando Collor, de Alagoas, ex-presidente da República. Segundo os delatores, Collor teria recebido R$800 mil da Odebrecht, pagamento de vantagem indevida não contabilizada para a campanha ao Senado em 2010. Collor era identificado como Roxinho. Esses repasses funcionariam como contrapartida a interesses da empresa, principalmente na área de saneamento básico. O senador Fernando Collor não respondeu à nossa reportagem. Do PT, são 4 investigados. Entre eles, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, delatores descrevem o pagamento de vantagens indevidas não contabilizadas para as campanhas dele de 2008 e 2010, no valor de R$2 milhões e R$2 milhões e 500 mil, que tinham como motivação o potencial de projeção do parlamentar. Lindbergh era identificado pelo setor de pagamento da Odebrecht como feio e lindinho. Em contrapartida às doações, Lindbergh, então prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, teria beneficiado a empresa Odebrecht em contratos administrativos relacionados ao programa Pró Moradia. O senador Lindbergh Farias disse que as investigações irão esclarecer os fatos e que está convicto que o inquérito será arquivado. Os outros nomes do PT são Paulo Rocha, Humberto Costa e Jorge Viana. Do PCdoB, é alvo de inquérito a senadora Vanessa Graziotin, do Amazonas. Segundo o Ministério Público, ela recebeu dinheiro da Odebrecht a pretexto de doação para a campanha eleitoral de 2012, mas sem o devido registro oficial. É citada a reunião com participação do marido da senadora, Heron Bezerra. O pagamento teria sido feito pelo setor de operações estruturadas da construtora. A senadora Vanessa Graziotin disse que as doações feitas para suas campanhas foram oficiais, declaradas e posteriormente aprovadas pela Justiça Eleitoral. Do PSB estão sendo investigados Fernando Bezerra Coelho e Lídice da Mata. Do PSD, Omar Aziz. E do PP, Ciro Nogueira e Ivo Cassol. Vamos falar um pouquinho mais dessa lista de senadores com o nosso repórter Murilo Salviano, lá em Brasília. Murilo, bom dia para você. A gente viu aí que a maioria desses 24 senadores é investigada por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. E quando a gente vê a lista que foi detalhada aí nessa reportagem, a gente vê grandes nomes de grandes partidos na casa, né? PMDB, PT e PSDB. Exatamente, Aline. Bom dia a você, bom dia a quem nos acompanha. São 24 senadores no total. O ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato, autorizou então a abertura de investigação para analisar 83 histórias no total que investigam, que envolvem pessoas com foro privilegiado, sendo 24 senadores. Se a gente levar em consideração, vamos fazer as contas aqui, se a gente levar em consideração que são 81 senadores no total dentro da casa, isso significa que 1/3 dos senadores
30% dos senadores são investigados, então passam a ser investigados. Alguns são figuras novas na Lava Jato, né, começam, então, estreiam na Lava Jato, outros não, como o caso do senador Renan Calheiros, que foi presidente do Senado, senador Renan Calheiros do PMDB. Renan já tinha até então 8 inquéritos na Lava Jato contra ele, agora são 12 somente na Lava Jato. Ele também é alvo de outros processos não envolvendo a Lava Jato, mas só de Lava Jato são 12 inquéritos no total. Além desses senadores que nós citamos, há também outras figuras do PMDB, outros senadores do PMDB, como por exemplo Eduardo Braga. Ele é alvo de um inquérito, no mesmo inquérito que o senador Omar Aziz do PSD. A investigação corre pelos crimes de corrupção passiva, ativa, advocacia administrativa e lavagem de dinheiro. E segundo o Ministério Público, o grupo Odebrecht teria pago R$1 milhão de propina ao então governador do Amazonas, Eduardo Braga, pela construção da ponte do Rio Negro. Outro senador do PMDB que também é alvo de um inquérito autorizado pelo ministro Edson Fachin é o senador Waldir Raupp, do PMDB. Ele diz o seguinte: ele é investigado pelos crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. E ele teria recebido propina da Odebrecht pela execução das obras da hidrelétrica de Santo Antônio. Nós citamos também algumas figuras do PSDB e há outras informações e também outros inquéritos envolvendo essas pessoas. Por exemplo, em relação ao senador José Serra, ele vai ser investigado pelos crimes de corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem pública e fraude em licitações. E o inquérito que envolve José Serra é sobre a época em que ele era governador de São Paulo. E o alvo desse inquérito é a construção do Rodoanel. É o seguinte: de acordo com os investigadores e de acordo com os delatores, quando Serra assumiu o cargo de governador de São Paulo, ele publicou um decreto impondo uma renegociação às empresas participantes do negócio. Depois disso, segundo os delatores, foi cobrado de cada empresa o pagamento de 0,75% do valor recebido. No caso da Odebrecht, o pagamento teria sido de R$2,2 milhões em favor de uma offshore, né, uma empresa aberta no exterior, que pertencia a Amaro Ramos, que é apontado pelos investigadores como um operador do PSDB. E em 2009, o executivo da empreiteira Odebrecht, Pedro Novis, ele contou ter repassado R$23,3 milhões a pessoas indicadas pelo senador José Serra, então candidato à presidência. Outro nome, então, que está sendo alvo de inquéritos do PSDB é o senador Aécio Neves. Em um dos 5 inquéritos em que ele é alvo agora da Lava Jato, apura possíveis pagamentos pedidos pelo próprio senador Aécio Neves à campanha presidencial de 2014, quando ele era candidato na campanha presidencial de 2014. E em relação a Romero Jucá, um dos inquéritos envolve o filho dele, Rodrigo Menezes Jucá. O senador teria recebido notas técnicas do grupo Odebrecht que seriam transformadas em emendas, ou seja, em sugestões de mudança nos textos parlamentares, em troca do pagamento de R$150 mil como doação eleitoral em favor do filho, então candidato a governador de Roraima. E só para a gente finalizar, em relação ao senador Renan Calheiros, ele também é citado num inquérito onde são investigados também os senadores Romero Jucá, Eunício Oliveira, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e eles teriam recebido juntos, de acordo com os delatores da Odebrecht, R$7 milhões para a conversão de medidas provisórias no Congresso Nacional. Ou seja, para escrever textos e editar leis e projetos dentro do Congresso Nacional que favorecessem a empreiteira Odebrecht. Aline.